Você já se pegou repetindo as palavras do Salmo 23 como um mantra, sem parar para refletir no que elas realmente significam? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tantas vezes falamos essas palavras sem nem perceber que por trás delas está um questionamento poderoso. Você realmente está sendo guiado por Ele? Ou, talvez, você tenha deixado de lado o pastor sem sequer notar. Se você está cansado de viver em um ciclo de tentativas e falhas, correndo atrás do vazio, este vídeo vai te dar a resposta. Mas prepare-se, porque talvez você não goste do que vai ouvir. Vamos atravessar versículo por versículo o Salmo 23. E você vai entender uma verdade que poucos querem encarar. Você conhece o Salmo, mas será que conhece o pastor? Este é o grande segredo que ninguém te contou. E mais, o que a maioria de nós não percebe é que dizer "o Senhor é o meu pastor" não é só uma frase bonita para decorar ou recitar em momentos de dor. Não é apenas um alento nas noites solitárias. Quando você diz isso, você está fazendo uma escolha de vida, uma entrega total ao pastor. Ou será que está apenas repetindo palavras vazias, enquanto continua sendo o único responsável pelo caminho que escolhe? Quem, de fato, está guiando a sua vida? A verdade é que, em nosso tempo, todo mundo quer o Salmo 23, mas ninguém quer ser uma ovelha. Ser ovelha é dependência, é deixar de confiar em suas próprias forças, é admitir que sem o pastor você se perde. E no fundo, é aqui que está o problema. Você ainda tenta controlar tudo. A vida moderna grita para você assumir o controle, para ser a melhor versão de si mesmo, para correr atrás de tudo sozinho. Mas essa busca incessante pela autonomia nos afasta do verdadeiro descanso, da verdadeira direção. E é nesse ponto que o Salmo 23 se torna um convite à rendição. O primeiro versículo começa com uma declaração de posse. O Senhor é o meu pastor. Não é o Senhor é o pastor da humanidade. Não é o Senhor é o pastor de todos. É pessoal. Meu pastor. Aqui está o choque. Você realmente consegue dizer isso? Ou será que, no fundo, você só usa essas palavras como um bordão religioso, sem viver essa entrega? Não podemos esquecer que ser ovelha não é confortável. Não é uma posição de poder ou domínio. Ovelhas são frágeis, dependentes, e por mais difícil que seja, o maior erro que você pode cometer é esquecer que precisa ser guiado. Ovelhas não sabem o caminho, elas não sabem a direção. Ovelhas precisam de um pastor, e talvez você tenha perdido isso. Agora imagine uma cena. Você perdido em uma floresta densa, sem ver a saída, cansado e com medo. Você olha para os lados e tudo que vê são árvores e sombras. Você tenta andar por conta própria, mas a escuridão só aumenta. Agora, imagine que alguém aparece. Ele não tem pressa, ele não grita. Ele apenas se aproxima e, com calma, te guia para fora da escuridão. Ele não pede que você o siga em um instante. Ele espera até que você decida confiar. Você ainda está com medo, mas, quando decide seguir, ele te guia. Esse é o pastor. E como você, todos nós estamos na floresta. Mas o problema é que, ao invés de buscar a direção, muitos de nós simplesmente continuamos andando sozinhos, mais uma vez. O pior é que esse comportamento nos coloca em caminhos perigosos. Você não consegue ver o buraco à frente, mas o pastor vê. E se você simplesmente parar de tentar ser a autoridade, vai ver que ele sabe onde você precisa ir. Ele te conhece, ele conhece as trilhas que são seguras, e mesmo que você não entenda a razão de parar ou esperar, o pastor já sabe o que vem a seguir. No entanto, você ainda resiste. O que isso diz sobre você? Aqui então vem o choque de realidade. Se você está guiando sua vida sozinho, então o Salmo 23 não é seu. Você está apenas repetindo palavras vazias. Eu sei que essa é uma dura verdade, mas, na real, é aqui que começa a mudança. A esperança verdadeira surge quando você reconhece que sozinho você se perdeu.
A beleza do Salmo 23 está na sua simplicidade e profundidade. O pastor não abandona a ovelha perdida. Mesmo quando você se afasta, ele vai atrás de você. Ele deixa as 99 para ir buscar a que se perdeu. Mas para isso, você precisa parar de fingir que sabe o caminho. Você precisa gritar, preciso de ajuda, e apenas então ele virá. A maior surpresa é que ele nunca rejeita aqueles que se reconhecem perdidos. Pelo contrário, ele vem ao seu encontro com o coração cheio de misericórdia. O verdadeiro pastor não te abandona. E isso, querido, é onde tudo se transforma. Quando você se coloca no lugar de quem precisa ser guiado, a confiança se constrói. E é essa confiança que vai te levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, mas somente quando você entender que, sem ele, você não sabe para onde vai. Então, a pergunta que fica para você e a pergunta que você deve fazer a si mesmo é: quem está realmente guiando a sua vida? O pastor, com suas mãos suaves e firmes, ou você mesmo, tentando controlar o que você não pode controlar? Reflita sobre isso, porque a verdadeira mudança começa aqui, na sua decisão de deixar o pastor ser o único guia da sua vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só essa verdade pode preencher os vazios da sua alma. E você, será que vai deixar ele te guiar? Quantas vezes você já se pegou dizendo que está exausto? E mais ainda, quantas vezes você tentou descansar, mas o cansaço continuava ali, te consumindo por dentro? Você já percebeu que muitas vezes não é o trabalho ou as tarefas que nos desgastam, mas a nossa incapacidade de realmente parar? Talvez você esteja buscando descanso, mas se recusa a parar o suficiente para experimentá-lo de verdade. O que você não sabe e o que ninguém te conta é que o verdadeiro descanso não é uma pausa, mas uma rendição. Deixe-me te explicar. O Salmo 23 diz: deitar-me fazem verdes pastos. Não é eu me deito, é ele me faz deitar. Aqui está o segredo que poucas pessoas entendem. O descanso não é algo que você conquista no seu tempo, no seu ritmo. O descanso que Deus oferece é um ato de rendição. É quando você finalmente para de tentar controlar tudo e confia que Ele sabe o que é melhor para você. Você está tão acostumado a correr que mal percebe como está exausto. Correr atrás de sucesso, correr atrás de validação, correr atrás de metas, mas no fim, a alma ainda está vazia, sedenta. O que muitos não querem admitir é que o descanso não é apenas um luxo, ele é uma obediência. Eu sei, isso pode soar duro, mas é verdade. A nossa resistência ao descanso revela a nossa falta de confiança. Se eu parar, o que vai acontecer? Você se pergunta enquanto continua correndo até que seu corpo e sua alma gritam por socorro. O que você não entende é que, enquanto você corre, você está se afastando da verdadeira fonte de descanso. Você está tentando encontrar paz onde ela nunca existirá, no controle. E ao fazer isso, está alimentando uma falsa ilusão de que o descanso é algo que vem com o sucesso ou com o reconhecimento, mas não. O verdadeiro descanso só vem quando você se rende à presença de Deus. Aqui está a virada dramática. Descansar não é preguiça, não é desistir, não é fraqueza. Descansar é um ato de confiança. Quando você finalmente cede ao pastor, quando você o permite te guiar para os pastos verdejantes, é ali que você encontra a paz verdadeira. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei que você está cansado, mas agora você precisa parar de lutar, parar de querer controlar tudo. Só quando você parar, você vai ouvir minha voz, você vai ver a verdade. Você não vai encontrar esse descanso em mais trabalho ou em mais conquistas. Você vai encontrá-lo nos momentos de quietude, quando você decide confiar e entregar seu coração a Ele. Mas talvez você esteja pensando: mas e o que vou fazer com todas as minhas preocupações e com a pressão que sinto? Aqui está o choque de realidade.
Você nunca vai encontrar descanso enquanto continuar tentando resolvê-las sozinho. Como diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso de Deus é um alívio real, mas para recebê-lo você precisa parar de lutar. A sua luta constante pela autonomia, a sua corrida atrás de controle é o que está impedindo que você experimente a verdadeira paz. Ele te chama para o descanso, mas para isso você precisa confiar o suficiente para entregar o controle. Imagine a cena. Você está exausto, o peso das preocupações te esmagando, mas Deus te chama para sentar nos pastos verdes e descansar. Ele não diz para você fazer mais, mas para confiar mais. Ele não promete que tudo será fácil, mas promete que se você descansar nos pastos que Ele preparou, sua alma será restaurada. Isso não significa que a vida vai ser perfeita, mas com Ele, você encontrará forças para seguir em frente. Por fim, a verdadeira grande virada do descanso é esta. Descansar não é sobre encontrar um lugar sem problemas, mas sobre encontrar a paz em meio a eles. Quando você se rende ao pastor, você percebe que mesmo em meio à tempestade, há uma calma profunda, uma confiança que vem do coração de Deus. O descanso que Ele oferece não é ausência de luta, mas é uma confiança total em sua provisão e direção. Agora pergunto a você, você está pronto para parar? Está pronto para descansar naquilo que Deus preparou para você? Ou vai continuar correndo sozinho até se perder ainda mais? O descanso está disponível, mas ele exige uma entrega. Quando você parar de lutar, você verá que os pastos sempre estiveram verdes. Apenas o seu coração é que estava cego. Você já se perguntou por que, apesar de estar rodeado de tecnologia, trabalho, amigos e até de uma vida religiosa cheia de atividades, ainda assim sente uma enorme falta de paz interior? Como se, por mais que você tentasse, o vazio continuasse ali, em algum lugar profundo dentro de você. Quantos cultos você já participou? Quantas orações você já fez? Mas no final, a sensação de tranquilidade verdadeira nunca chega. E se eu te dissesse que a paz que você procura não está em fazer mais ou em correr mais rápido, mas em algo simples, algo quase invisível que você está ignorando sem perceber? O Salmo 23 diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Mansamente. Não é pressa, não é gritaria, não é uma resposta rápida para os dilemas da vida. Mansamente. O que isso significa de fato? Em um mundo onde tudo nos empurra para a velocidade, para a urgência, Deus nos chama para parar e ouvir. Águas tranquilas não são um lugar físico, são um estado interior, um descanso da alma. Mas e se eu te disser que você nunca vai chegar a essas águas tranquilas correndo? E se, na verdade, a corrida frenética pela vida tem sido a maior barreira para você experimentar a paz verdadeira? O problema é que enquanto você busca encontrar essa paz em mais coisas, em mais reuniões, mais desempenho, mais status espiritual, Deus está te chamando para um lugar silencioso. É como um convite silencioso, um sussurro suave que te pede para parar, se aquietar e ouvir. O mundo grita, mas Deus sussurra. Ele não empurra ninguém para as águas tranquilas. Ele nos atrai como um pai que chama seu filho cansado e perdido até que ele finalmente o ouça. Mas, para isso, você precisa parar. Você precisa confiar no tempo de Deus, não no seu próprio relógio. Agora, imagine uma cena. Você em uma correria constante, tentando alcançar algo. Mas, no fundo, algo dentro de você sabe que, por mais que corra, não vai encontrar o alívio que precisa. Então você decide dar uma pausa. Você fecha os olhos e respira fundo, deixando as preocupações externas de lado por um momento. Nesse instante, você ouve algo suave. Não é uma voz forte, nem uma intervenção dramática. É apenas um toque de paz. E é aí que você percebe.
As águas tranquilas estavam sempre ao seu alcance, mas você estava muito ocupado para ver. E quando você finalmente para, o resto do mundo perde o peso. E você encontra algo mais profundo do que qualquer sucesso ou conquista, a presença de Deus. A virada emocional aqui é que, por mais que você tente buscar paz em lugares errados, ela só vai vir quando você permitir que Deus guie você. Não em um grito de urgência, mas de maneira suave, como um pastor guiando sua ovelha pelos campos. E essa paz, essa tranquilidade, não depende de ser perfeito ou de estar livre de problemas. Depende de uma rendição diária. Quando você se aquieta, Deus pode falar ao seu coração. Mas por quanto tempo você vai continuar ignorando esse chamado? Por quanto tempo vai buscar a paz em lugares onde ela nunca vai se encontrar? As águas tranquilas são como um refúgio secreto que está disponível a todo momento, mas você precisa parar de correr para alcançá-las. Se você continuar fugindo de si mesmo, fugindo daquilo que Deus quer te dar, a paz vai continuar fora de alcance. As águas tranquilas não são algo que você consegue conquistar com sua força, são algo que você precisa permitir que Deus te guie para elas. É uma paz que vem de dentro, uma serenidade que não depende das circunstâncias, mas da confiança naquilo que Deus tem para você. O mundo vai te dizer que a paz é sobre alcançar algo, conquistar metas, fazer mais, correr mais rápido. Mas o que ele não te conta é que a verdadeira paz está em parar, em confiar, em aceitar o ritmo do pastor. Quando você se rende, quando você se aquieta e ouve sua voz suave, é aí que a verdadeira paz começa a habitar em você. Não é a paz de ausência de problemas, mas a paz de ter a presença de Deus em meio a eles. Então, te faço uma pergunta simples. Você está pronto para parar e ouvir a voz do pastor? Ou vai continuar correndo atrás de algo que, no fundo, nunca vai te trazer verdadeira paz? A paz verdadeira não está em fazer mais, mas em confiar mais. Ela está onde você menos espera, em parar e deixar Deus te guiar mansamente às águas tranquilas. E quando você fizer isso, perceberá que, por mais barulhento que seja o mundo, você encontrou o único lugar onde a alma realmente descansa. Você já se encontrou no fundo do poço, onde nada parece fazer sentido? Já sentiu a dor profunda da perda, da solidão ou da desesperança e parece que o mundo desabou ao seu redor? Se você ainda não passou por isso, pode ter certeza de uma coisa: um dia o vale vai chegar. A questão não é se você vai passar por dificuldades, mas como você vai passar por elas. O Salmo 23 fala sobre o vale da sombra da morte, e por mais que esse trecho seja frequentemente citado em funerais e momentos de luto, a verdade é que ele tem uma profundidade muito maior. Ele não se refere apenas ao fim da vida, mas a todos os momentos de dor, sofrimento e incerteza que enfrentamos. E aqui está a dura verdade. O vale não é um acidente no caminho, ele é uma parte inevitável da jornada. A primeira surpresa e um choque de realidade para muitos é que o vale não é algo a ser evitado. É um lugar onde todos nós precisamos passar. Mas o que é o vale da sombra da morte, senão a experiência da dor que nos envolve de tal maneira que parece nos engolir? Como diz a Bíblia, não é o vale da morte, mas da sombra da morte. E sabe o que isso significa? A sombra só existe onde há luz por perto. O vale, com toda a sua escuridão e tristeza, só é chamado de sombra porque há algo mais lá, algo mais forte do que a própria dor. E esse algo é a presença de Deus. Você pode estar olhando para a sua situação agora e se perguntando: onde está Deus quando mais preciso dele? A resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. Deus não está fora do vale, ele está com você nele. Quando você passar pelo vale, quando tudo ao seu redor parecer desmoronar, ele não vai te deixar. O versículo diz: tu estás comigo.
Não é uma promessa de que não vamos passar por momentos difíceis, mas é uma garantia de que Ele vai estar conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. Imagine-se agora atravessando um caminho escuro, com pedras e buracos que você não consegue ver, mas você sente uma mão firme segurando a sua. Você não entende tudo o que está acontecendo, mas sabe que essa mão te guia, te segura e te dá segurança. Isso é o que significa ter Deus conosco no vale. Não é uma ausência de sofrimento, mas a certeza de que mesmo na dor, Ele está lá te sustentando. A virada dramática então é essa. Você não está sozinho, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, você não está sendo punido ou abandonado. Você está sendo moldado, transformado. A dor que você sente, o medo que aperta seu coração, tudo isso serve para fortalecer a sua fé, para fazer com que você olhe para Ele e não para as circunstâncias. Deus não promete nos livrar da dor, mas Ele promete caminhar conosco por ela. Ele usa o vale para purificar a nossa fé, para nos ensinar a depender completamente dEle. E se você pensou que o vale fosse um lugar de derrota, você se enganou. O vale é, na verdade, o local de um dos maiores encontros com Deus. Ele é o lugar onde sua presença se torna mais real, onde Ele nos revela sua fidelidade de uma maneira que não seria possível em tempos de tranquilidade. Ao atravessar o vale com Ele, você não se torna apenas mais forte, mas mais íntimo dEle. Você começa a perceber que a verdadeira força não vem de evitar a dor, mas de confiar em sua presença no meio dela. Mas aqui está o que ninguém te conta. Muitos, quando chegam ao vale, desistem. Eles olham para o sofrimento, para a dor e começam a acreditar que Deus os abandonou. Eles se perdem no escuro e, ao invés de confiar, começam a buscar saídas mais fáceis, atalhos que os afastam de Deus. Mas a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, vem quando você encara o vale e diz: eu não entendo tudo isso, mas eu confio em Ti, Senhor. A presença de Deus no vale não é um consolo superficial. Ela é um sustento profundo que nos permite suportar o que humanamente parece insuportável. O vale não é o fim da história. Ele é a passagem. E ao atravessá-lo, você descobrirá algo poderoso. Quando você se sentir mais fraco, você vai perceber que Ele é mais forte do que você jamais imaginou. Tu estás comigo. Não importa quão escuro, quão profundo seja o vale, Ele vai estar lá, ao seu lado. E quando você sair do vale, não será apenas porque sobreviveu, mas porque você conheceu a fidelidade de Deus de uma maneira que nunca teria conhecido se não tivesse enfrentado a dor. Então, se você está no vale agora, se a dor parece insuportável, se a escuridão é tão densa que você não consegue ver a saída, eu te digo, não desista. Não é o fim. Olhe para o pastor, ele está com você. Ele não vai te abandonar. Quando você sair do vale, vai perceber que a presença dele foi o que te sustentou o tempo todo. O vale, com todo o seu sofrimento, vai se transformar em um testemunho de como a fidelidade de Deus nunca falha. E talvez a maior lição que você vai levar dessa jornada é que a presença de Deus não está apenas nos momentos de alegria e prosperidade. Ela está com você nos momentos mais escuros, nos vales mais profundos. E quando você se lembra disso, você sabe que mesmo nos lugares mais sombrios, você nunca estará sozinho. Aqui está o segredo mais difícil de engolir. A vida não gira em torno de você. Eu sei, essa é uma verdade que dói. Em um mundo onde somos constantemente ensinados a buscar a nossa própria realização, a nossa própria felicidade e o nosso próprio propósito, ouvir que nossa vida não é sobre nós pode parecer um soco no estômago. Mas na realidade é a chave para a verdadeira liberdade e paz interior. E se eu te dissesse que, ao viver para a glória de Deus, você finalmente encontraria o propósito e a satisfação que está procurando? E se, ao entender que a vida é sobre a glória dele,
você finalmente fosse libertado das amarras da ansiedade, do egoísmo e da busca incessante por aprovação? A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não importa o que você faça, não importa onde você esteja ou o que tenha alcançado. Se o centro da sua vida não for a glória de Deus, tudo o que você faz será em vão. E o pior de tudo, você vai perceber que por mais que tente, nunca estará completamente satisfeito. Porque a satisfação que você busca não está em conquistar, mas em se render. E é aqui que a verdade nua e crua entra. Se você está vivendo sua vida para si mesmo, tudo o que você faz será uma busca interminável por algo que sempre escapa. Quanto mais você tentar controlar sua vida, mais você vai se perder. Você vai buscar a sua própria glória e no final verá que essa glória é efêmera, vazia, sem valor. Porque tudo o que você faz é temporário, mas a glória de Deus é eterna. Mas o que isso significa para a nossa vida? Significa que, ao invés de colocar nossos próprios desejos, ambições e sonhos no centro da nossa existência, devemos olhar para Deus e perguntar: o que eu posso fazer para glorificar o teu nome? Isso não significa que você deve abrir mão dos seus sonhos ou das suas responsabilidades. Significa que, ao fazer qualquer coisa, você deve perguntar: como isso pode refletir a grandiosidade de Deus? Ao fazer isso, você começa a viver de uma maneira que não é mais sobre você, mas sobre Ele. E ao fazer isso, a sua vida ganha um propósito eterno. Agora, a virada dramática. O que você talvez não tenha percebido é que, ao viver para a glória de Deus, você está, na verdade, deixando para trás o peso da busca incessante por validação. Você se liberta da obsessão por reconhecimento. Você para de buscar aplausos, aprovação ou sucesso como os parâmetros da sua vida. Em vez disso, você começa a buscar a presença de Deus e a glorificação do seu nome, e é aí que você encontra algo que nunca poderia encontrar ao buscar o seu próprio interesse: a paz verdadeira. Porque quando você vive para a glória de Deus, tudo o que acontece, seja sucesso ou fracasso, elogio ou crítica, se torna irrelevante. O que importa é que, em tudo, Ele está sendo glorificado. Imagine agora a cena, você, diante de todos os seus esforços e conquistas, parando por um momento e perguntando: para quem tudo isso está sendo feito? Quando você começa a viver para a glória de Deus, você deixa de ser o centro da sua própria história e começa a perceber que a vida não é sobre o que você consegue alcançar, mas sobre como você pode refletir a grandeza e a bondade de Deus em tudo o que faz. E ao fazer isso, você se liberta da pressão de ter que ser perfeito, de ter que impressionar, de ter que estar sempre no topo. Porque no fim, tudo o que importa é que Ele seja glorificado. A grande surpresa e choque de realidade é que quando você se dedica a viver para a glória de Deus, o resto se encaixa. O vazio, a ansiedade e a insegurança que você sentia começam a desaparecer. Não porque você alcançou mais, mas porque você parou de viver para si mesmo. Você percebe que a verdadeira alegria não está em conquistar, mas em se render, em viver com o propósito de glorificar aquele que te criou. Você deixa de ser escravo do seu ego e se torna livre para viver de forma autêntica, sem as amarras da comparação e da busca incessante por validação. E por fim, a grande revelação é que viver para a glória de Deus não é uma imposição, mas uma libertação. Quando você finalmente reconhece que a vida não é sobre você, mas sobre Ele, você experimenta a verdadeira paz. A paz que vem da aceitação, da rendição e da confiança de que Ele é quem está no controle. Você pode ter todos os bens, todo o sucesso, mas sem a glória de Deus no centro de tudo, tudo isso será vazio.
Porém, quando você vive para Ele, você encontra uma satisfação que nada mais pode oferecer. Então, eu te faço uma pergunta simples, mas profunda. Você está pronto para deixar de viver para si mesmo e começar a viver para a glória de Deus? Quando você fizer isso, vai perceber que a verdadeira liberdade não está em controlar sua vida, mas em entregar sua vida nas mãos daquele que te criou para um propósito eterno. Porque no final, a única glória que realmente importa é a glória de Deus. E quando você começa a viver para isso, você começa a viver de verdade. Parabéns por ter assistido até o final. Sei que em um mundo tão agitado, é raro encontrar tempo para parar e refletir profundamente. Então, você está de parabéns por escolher buscar sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. Isso mostra um coração disposto a crescer e ser transformado por Deus. Agora eu quero saber o que você achou. Deixe um comentário abaixo e se você não souber o que escrever, simplesmente coloque "Sou grato a Deus". Assim, vamos saber quem ficou até o final e é grato por essa jornada de reflexão. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você vai continuar recebendo mensagens edificantes e fortalecedoras para sua caminhada com Cristo. Ao final, deixaremos mais 2 vídeos recomendados com reflexões cristãs que podem fortalecer ainda mais a sua fé e a sua jornada espiritual. Não perca essa oportunidade de continuar crescendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.